Bom, meus amigos, eu fiz um roteiro aqui no computador para poder fazer este vídeo sobre o imbróglio judicial travado entre Jorge Salgado e Levenciano. Então eu vou ler aqui para vocês o esboço que eu fiz para que a gente possa ter uma cronologia dos fatos, porque é muito importante que vocês possam entender o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal e quais as possibilidades de um ou de outro, ou seja, de Jorge Salgado ou de Luiz Roberto Levenciano. É sabido por todos que o Partido Solidariedade, no último dia 7 de janeiro de 2021, ajuizou no Supremo Tribunal Federal, STF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 780, contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, que manteve a eleição presidencial no Clube de Regatas Vasco da Gama, realizada de modo virtual. A ação foi distribuída ao ministro Dias Toffoli. O imbróglio se iniciou quando o juízo de primeiro grau autorizou a realização da disputa de forma online em 14 de 11 de 2020. Posteriormente, o desembargador do TJRJ restabeleceu a data anteriormente marcada, 7 de 11 de 2020, em sistema presencial. A eleição foi realizada neste dia e Luiz Roberto Levenciano obteve a maioria dos votos. Entretanto, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, no plantão judicial de 7 de 11 de 2020, suspendeu a decisão monocrática. O presidente da Assembleia Geral do clube e 2 dos 5 candidatos, então, resolveram proceder à eleição virtual em 14 de 11 de 2020. Desta vez, vencida por Jorge Salgado. Em dezembro, a primeira Câmara Cível do TJRJ manteve o ato do presidente do STJ, confirmando a validade da eleição virtual. Na avaliação do Solidariedade, a última decisão do Tribunal Estadual violou a autonomia das associações desportivas, inciso 1 do artigo 217 da Constituição Federal, pois o Estatuto Social do Vasco da Gama prevê a votação presencial. A legenda afirma que a Lei 14.073/2020, que trata das ações emergenciais decorrentes da pandemia, usada como argumento para a eleição virtual, não obriga que as associações desportivas a adotem, mas apenas prevê essa opção. O partido pede para que o resultado das eleições realizadas presencialmente seja mantido e que seja declarado presidente do clube o candidato mais votado naquela disputa, Luiz Roberto Levenciano. Terminado o recesso do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no dia 1º de fevereiro de 2021, Jorge Salgado, em conjunto com seus advogados, logicamente, ingressaram com uma petição referente a essa DPF 780. Nesta petição, Jorge Salgado tenta de N formas legitimar o golpe. Ele tenta de todas as maneiras dizer para o ministro Dias Toffoli que a posse já havia acontecido, que já o agravo de instrumento impetrado por Levenciano tinha sido derrotado. Também disse que Levenciano tinha desistido de recorrer, tinha dito nas redes sociais, inclusive ele anexou a esta petição vários recortes de jornais, de revistas, de redes sociais, dizendo que o Levenciano havia dito que não iria mais recorrer. Tudo
objetivando legitimar o golpe, legitimar aquela eleição, aquela enquete do dia 14/11, com somente 2 chapas, não respeitando o estatuto, não respeitando os órgãos do Clube de Regatas Vasco da Gama, desrespeitando frontalmente a mesa diretora que impugnou antes do início daquela enquete aquele movimento, aquela eleição. Tudo registrado em ata, anexado pelo Partido Solidariedade. Tudo anexado, ata de abertura, ata de encerramento, impugnação. Então, simplesmente, Jorge Salgado, nesta petição, ele tenta a todo instante, inclusive citou a eleição dos beneméritos, que foi de forma híbrida, que os beneméritos aceitaram, e todos nós sabemos como é que foi sob pressão, teve até ação na justiça. Eu sempre disse aqui, e vou repetir, se vocês acompanharam bem todo esse processo, vocês lembram da insistência de Jorge Salgado, de Júlio Brandt, de Alexandre Campelo, para que ele tomasse posse o mais rápido possível. Inclusive, entrou na justiça, porque o Roberto Monteiro tinha definido para o dia 25 a posse dele, e ele entrou na justiça pedindo que antecipasse para o dia 22. E o Alexandre Campelo publicou, convocando todos para a posse do dia 22 e depois retirou. Depois retirou esse comunicado. Tudo querendo fazer com que a posse acontecesse e ele fosse legitimado. Porque dentro da cabeça deles, Jorge Salgado assumindo, legitimaria o golpe. Estava tudo resolvido. E sim, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está tudo dominado, todo mundo sabe disso. Mas saindo do Rio de Janeiro, a coisa poderia complicar. Jorge Salgado sim está com medo. E essa batalha no Supremo Tribunal, a batalha golpista, na base da exploração do prestígio. Eles acreditam que, através do prestígio, eles possam conseguir legitimar o golpe. Então, meus amigos e amigas, analisando este processo, essa DPF 780, juntamente com esta petição, juntamente com a decisão de Luiz Fux, eu não tenho dúvidas, pelo conjunto, pela forma com que o Partido Solidariedade ingressou com essa DPF, a consistência do pedido, eu não tenho dúvidas que, se o ministro Dias Toffoli enfrentar o mérito desta ação, Levenciano poderá sim ser declarado presidente do Vasco da Gama. Ouvindo também alguns advogados e juristas, todos são unânimes em dizer que provavelmente Dias Toffoli nem receberá essa petição impetrada por Jorge Salgado. E aqui vale uma ressalva. Esta petição é assinada pelos advogados do Vasco da Gama. Como pode o senhor Jorge Salgado fazer a sua defesa com advogados do clube? Espero que vocês tenham entendido todo esse imbróglio e as possibilidades da decisão
do ministro Dias Toffoli. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, logo mais teremos Vasco e Flamengo e vamos estar todos na torcida.